que eu cresci a infância inteira ouvindo de todas as pessoas que eu deveria ser um garoto. Isso sempre me marcou, porque eu ouvia da parte dos familiares, dos pais, dos avós, de todo mundo. Então, eu acredito que isso nunca foi com uma má intenção. Mas se a gente pensar que um adulto hoje, nós como adultos, nós não sabemos lidar com uma rejeição. Então, se você colocar isso para uma criança que vai, com certeza, levar isso para o campo do inconsciente, vai ficar lá causando danos, porque a gente não sabe lidar. Então, a forma como eu agi com relação a essa informação, essa verbalização constante, foi justamente rejeitando a mulher que eu deveria ser, porque a rejeição, ela causa a autorrejeição. Então, tudo aquilo que não foi alvo de objeto de amor, o que? O feminino, também não servia para mim. Eu também não queria ser aquilo que os outros não gostavam. Sim. Então, parece que para ser alvo de amor, eu precisava ser um garoto. Para ser nutrida, sabe? De ser foco de amor, eu deveria ser um menino. Então, com 10 anos de idade, eu já era um menino. A forma com que eles te tratavam, além dessa verbalização, também chegou a te moldar da forma externa, tipo com roupas, ao invés de te dar vestido, dava outro tipo de coisas assim? Não, brinquedos? Não, isso não aconteceu. Era algo teu mesmo, de como você respondia aquele impulso, né? Foi uma resposta emocional a um desejo dos pais. Porque o maior anseio dos filhos é corresponder, né? É entrar nesse lugar de ser objeto de amor. Sim. Então, se ser uma menina não era ser objeto de amor, então o que eu preciso ser para ser amado por esses pais? Então, eu vou ser. Isso é inconsciente. A criança não faz isso de forma perceptível. Então, entrei nesse lugar e eu acredito que essa foi a maior porta de danos na minha vida, assim. Né? Até conhecer o Senhor Jesus com 30 anos, eu vivi debaixo de uma falsa identidade, de auto-rejeição. Ali, que você diz, aos 10 anos eu já era como um menino, né? Você ali, os teus pais, eles tinham essa percepção que você já estava masculinizada, vamos dizer assim? Sim. Havia um aconselhamento ou não? Isso, você se sentia mais amada? Tipo, agora que eu estou parecida com aquilo que eles desejam, eu me sinto amada. Ou nem assim você estava se sentindo no teu lugar? Não, porque esse é um lugar de falsa identidade, não tem como você receber amor. Justamente o que acontecia era o contrário. Porque quando eu saía nas ruas, assim, 14, 15 anos, com o estereótipo masculino, né? Aqui eu falo que quando eu era um menino, né? Só para entender, é o estereótipo masculinizado. E quando eu saía na rua, algumas vezes, já com o cabelo bem curto, raspado quase, roupas masculinas, e eu era confundida com um garoto, porque eu sempre era confundida. Quando entrava nos banheiros, as tias falavam, menino, sai daí, aí não é lugar de garoto, seu lugar é lá. Então, nesses momentos que, puxa, então parece que eu consegui o que eu queria, então não era o que eu queria ser parecida com um garoto, então esse não era o momento do gozo, sim, de você se sentir satisfação. Era o momento, né? que eu me sentia mais infeliz. Olha. Por quê? Porque eu realmente é uma confusão de identidade. Você quer entrar debaixo de um lugar de amor, de pertencimento, então você se submete a qualquer forma para se sentir amado. E aí quando você toma uma forma que não é a forma de Deus, você piora o seu estado de senso de quem você é. E muitas vezes, eu estou falando a minha percepção, quero que você me diga se é ou não. Talvez nessa sensação, quando você se sente mal, você acaba terceirizando, achando que é os outros que não estão te aceitando a tua escolha, sendo que na realidade é você que não está encaixada naquilo. Exatamente, exatamente. Porque daí, assim, poxa, se eu fiz tudo o que eu podia fazer, então aí eu construí um estereótipo masculino, então a sociedade me vê como um garoto, então eu consegui tudo que eu queria, mas ainda não tá bom? Sim. Mas então o que não tá bom? Então realmente você começa a invalidar as pessoas, buscar culpados para a sua situação, então a sociedade, então talvez o que mais me falta é um poço sem fundo. Sim. Porque é uma busca que não tem, você não vai parar. Sim.
Na tua família, os teus pais, eles tinham alguma fé? Eles tinham uma religião ou não? Sim, eles eram católicos. O meu pai, na verdade, eu nunca convivi com o meu pai desde o primeiro, segundo ano de vida, assim. Eles eram separados? É, que ele já separou da minha mãe, nunca convivi com ele, né? Mas a minha mãe, toda a família da minha mãe era católica, né? E não havia essa parte da proximidade para um aconselhamento? Era mais distante? Não, porque assim, era uma coisa que nem se conversava, né? Sim. Se você parar para pensar hoje em dia, quanto que os pais conversam sobre identidade, sobre sexualidade com seus filhos. E hoje as famílias, elas têm muito mais relação Sim. próxima, íntima, Sim. do que há 20, 30 anos atrás. Então não havia diálogo. Sim. Não havia, porque os problemas, geralmente, eles entram em fase de negação. Quando você vê que tem um problema apontando, né, numa criança, você acha que o tempo vai fazer com que as coisas se encaixem. Sim. Então não precisa conversar. Sim. E que as coisas vão se encaixar na medida que você vai caminhando, então não precisa orientar. Sim. E comigo não foi diferente, né? Infelizmente foi tocando o barco e o estrago foi chegando aos poucos, assim, na minha vida. E a adolescência já é um local de confusão, né? Porque é uma outra etapa da nossa vida, são outros sentidos, é a sexualidade sendo, né, despertada. Com tudo isso acontecendo nessa fase, quem eram, então, os teus amigos, tuas amigas? Com quem você tinha intimidade para conversar, para se abrir? Então, não tinha intimidade com ninguém, porque eu acho que ter crescido com essa emoção, Karina, sabe? Te fechou. Porque estudando psicanálise, eu acabei fazendo uma formação e uma pós em psicanálise também, eu entendi que tem algumas emoções que caminham conosco, que a gente precisa dar o nome para elas. E ao invés de deixá-las escondidas, fingindo que elas não te acompanham, que não são suas sombras, não. Então, como essa emoção, né, chamada rejeição, exclusão, ela sempre caminhou comigo, em todos os ambientes que eu estava, escola, eu sempre ficava mais na minha, era eu comigo, introspectiva. Então, sempre, nunca me sentia ajustada e pertencente aos lugares que eu estava. Então, depois, claro que descobri isso, né, eu começo a trabalhar essa questão dessa emoção, mas não tinha discernimento na minha adolescência, ainda mais com todo esse período de hormônios, né, de descoberta, de poxa, todo mundo está gostando de menino e começando a namorar, e eu não tenho vontade nenhuma de ficar com menino. Então, mais uma coisa errada tem comigo? Sim. Né? Porque ali na minha adolescência eu também começo a descobrir que eu tenho desejo de atração pelo mesmo sexo. Então, mais um conflito interno para eu lidar.